Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar das rosas do deserto, pessoal. Muita gente me perguntou como que faz para cuidar de rosa do deserto, que fica com muito medo de mudar de vaso. Tem pessoas que perguntam se pode tampar o caldex e hoje eu vou estar dando dicas aqui de como você cultivar a sua rosa do deserto de uma forma simples e que você vai ter um resultado excelente, como esse meu aqui, que eu tô mostrando para vocês, essa rosa do deserto negra, que é uma planta encantadora, uma planta maravilhosa. Ela já caiu uma flor aqui, pessoal, que essa flor já tá secando, né? Então essa caiu, deixei ela aqui, que ela é muito bonita. Ela parece aquelas, né? Fica parecendo uma flor desidratada mesmo, né? Acho ela muito interessante. Mudei ela para esse vaso ainda com flor, da primeira remessa de flor. Eu ganhei essa planta, né? E ela veio para mim já florida. E eu troquei de substrato, troquei ela de vaso, fiz essa troca mesmo assim, arriscada, né? Não recomendo, pessoal, mudar ela com flor, não. Eu fiz isso, deu super certo, mas tem coisas que a gente faz, né? Arriscando. E eu não falo para vocês, ó, vai lá e troca ela com flor. Deixa acabar a floração, tudo no seu tempo, tudo a gente olhando certo o que a planta tá dizendo pra gente, né? Porque a planta fala, né, pessoal? Tá vendo essa marca aqui, ó? Essa marca é onde ela estava enterrada. Então, daqui para cima, o caldex estava exposto e dessa marca para baixo estava totalmente, né, debaixo do substrato, né? E eu vi que ela estava com um substrato muito velho. Ela estava com um substrato bem fibroso, sabe? Quando vira pura raiz, estava desse jeito. Eu regava, ela secava rápido demais, não estava parando nem umidade para ela, então eu vi que tinha que ser trocado, né? Aí sim, eu poderia ter deixado ela acabar a floração, mas eu optei por fazer isso. Falei, vou fazer até por teste, porque quando a gente faz algo que a gente precisa estar ensinando para as outras pessoas, a gente também tem que fazer testes, né? Aqui, como vocês sabem, eu ensino para vocês muitas vezes coisas que eu aprendo na prática mesmo, experiência mesmo na prática, do que deu certo, do que deu errado. Então, para passar para vocês, eu tenho que estar fazendo isso. Muitas vezes eu até perco uma planta, mas eu teria que ter feito mesmo aquele teste para ver o que ia dar, para mostrar para vocês. Então, faço isso com todo o amor do mundo e tem dado mais certo do que errado, né? Olha como que ela é linda, pessoal, olha. É uma flor, assim, ó, encantadora. Tem elas que são mais dobradas, né? Tem rosa do deserto, que a flor dela tem mais pétalas. Essa tem 2 camadas. Mas é muito bonita. Ela, quanto mais velha ela vai ficando mais nesse tom de marrom, vai perdendo o tom avermelhado, porque ela não é negra mesmo, pura, né? Ela tem manchas avermelhadas, um tom de rosa, mas ela é denominada negra. Olha que flor linda. Essa flor aqui, pessoal, ela tá bem nova ainda, então ela vai ficar aqui alguns dias. Aqui em cima tem outras que já estão quase caindo, tem outras bem novinhas também. Essa já tá, ó, quase caindo, mas ela ainda não ganhou aquele tom marrom, né, indicando que ela já tá seca. Essa tá bem nova, bem bonita. Olha a cor que é, pessoal. Ela é encantadora. Eu sou apaixonada com rosa do deserto. E o meu projeto com elas, pessoal, é ter uma coleção de rosa do deserto de vários tamanhos. Então, por enquanto, eu tô nessas que vão ser plantadas tipo bonsai, em vasos rasos, vasos pequenos. Mas eu quero comprar uma que vai ser assim, aquela rosa do deserto que vai ganhar um vaso grande. E ela vai ser uma planta gigante. Eu já vi rosa do deserto, pessoal, com 2 metros de altura. Coisa mais linda, com caldex assim, ó, gigantesco. Essa não, tá vendo? Essa aqui não vai crescer, porque eu tô limitando o crescimento dela com esse vaso que não oferece para ela condição nenhuma de ser uma planta grande, né? Então ela vai ser uma planta aqui que vai estar bem cuidada, bem adubada, mas vai estar sempre passando por processo de levantamento de caldex, porque isso é que faz a rosa do deserto ficar bonita, ficar interessante, né? Esse caldex, essa batata que vai ficando com aquelas raízes grossas. Então, a rosa do deserto, a gente precisa fazer um trabalho com ela, né? Para ter uma planta assim, ó, maravilhosa.
Coloquei adubo nela, o osmocote, então ela já tá adubada desde quando eu ganhei. Que eu fiz a troca do substrato, tirei tudo mesmo. Cortei todas as raízes finas, é muito importante cortar as raízes finas e deixar somente aquelas grossas que já estão ali tortuosas, para dar toda a beleza dela. Então, fiz tudo isso e ela nem sentiu, pessoal. Os botões que estavam continuaram a abrir e ela nem percebeu. Parece que ela nem sabe o que aconteceu com ela. E eu fiz troca drástica mesmo, troquei de vaso. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ela é de enxerto. Então, essa marquinha que vocês estão vendo é a parte dela que foi colocada nessa outra parte. Então, a parte dela que tem o caldex, esse caldex dela aqui, ele é de uma outra planta, provavelmente uma comum, uma cor de rosa, que é a mais comum de todas e é uma das mais resistentes também. E aqui foi colocado uma ponta de galho de uma rosa do deserto negra. Então, daqui para cima, se eu vou fazer uma poda, eu preciso cortar acima dessa marquinha. Eu posso cortar no meio desse galho, né? Que eu vou estar dando ela condição de brotação, então ela vai brotar formando uma árvore com vários galhos, e quanto mais galho, mais flor. Então, a gente sempre tem que buscar trabalhar nossas plantas. Tem pessoas que têm muito medo de fazer poda, de ficar manuseando, mas a gente não pode ter medo, pessoal. Aqui, ó, eu não posso cortar abaixo dessa marquinha, porque senão eu tô eliminando a parte de rosas negras, né? Mas se eu corto ela acima, eu vou estar dando ela mais condição dela florir, dela ter vários galhos, e quanto mais galhos, mais flores. Quando ela entrar em floração, vai ser aquela abundância de flores. Então, a gente precisa de estar fazendo essa poda mesmo. Quando essa terminar aqui, todo esse processo de floração que ela tá passando, eu vou fazer essa poda. Aí eu vou mostrar para vocês, né? Tudo que eu fizer com ela, eu vou estar mostrando. Esse caldex também, pessoal, vai ser elevado várias vezes. Quando eu perceber que ele tá com raízes bem grossas, eu vou estar retirando. Essa parte que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, que é essa parte mais fina, se a gente plantar, por exemplo, um galho de uma rosa do deserto, ela vai ficar dessa espessura que vocês viram aqui, ó, que fica nessa ponta de cima do caldex. Ela vai ser toda da mesma espessura. Quando ela tem esse caldex bem arredondado, mostra que ela é uma muda feita através de sementes. A muda através de sementes, ela tem o caldex já bem desenvolvido. Então, se você fez a poda, quer plantar os galhos, você pode aproveitar os galhos. Vai dar flor bonita? Vai dar do mesmo jeito, porém é dessa forma. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês as outras, que eu vou continuar falando sobre o caldex de semente e falar também qual a diferença, né? Como que muda. Essa aqui, ó, de semente. Então, ela é totalmente de semente. Essa não tem a parte da enxertia, que é a rosa do deserto. Primeiro eu mostrei para vocês, que é a rosa do deserto negra. Essa, pessoal, é uma semente que germinou, cresceu, deu galhos, é uma planta única. Então, essa eu posso cortar em qualquer parte dela acima aqui do caldex, que ela vai brotar a mesma planta. Olha que ela já tem raízes bem grossas, tá precisando de ser trocada de vaso ou no mesmo vaso, porém com levantamento de caldex e poda. Mas por que eu não fiz isso ainda? Olha aqui, pessoal, essa plantinha que vocês estão vendo aqui do lado, que é o meu Pectranthus prostratus, ele tá lindo nesse vaso. Eu não me lembro se eu coloquei o galinho ou se ele caiu aqui, né? Porque pode ter acontecido uma sementinha dele, eu não sei. Eu só sei que ele brotou do lado dela, e como ele tá no sol, ele tá parecendo uma joia, pessoal. Olha que coisa linda. Ele tá roxinho, brilhante, tá todo compacto, ele tá uma planta maravilhosa e eu não vou tirar ele daqui. Então, o que ele fez? Ele ganhou meu coração. Eu plantei a rosa do deserto, ele nasceu. E eu tô pensando em tirar agora a rosa do deserto e deixar ele aqui. Eu quero manter ele dessa forma. Mas isso, para eu estar fazendo isso, eu preciso de mais tempo, né? Então, eu tô deixando para minhas férias, que tá aproximando, se Deus quiser. Dentro de algumas semanas eu vou estar de férias, se Deus quiser. Aí sim,
eu vou estar fazendo a troca da minha rosa do deserto. Aí eu vou estar mostrando para vocês que hoje eu estou falando, né, mas não tem nada na prática, porque hoje não vai dar para eu estar trocando. E eu não quero mexer com ele, pessoal, que ele tá muito lindo. Eu tô amando ele aqui nesse formato. Ele já enraizou aqui, ó, do lado dela. Ele tá completamente enraizado aqui do lado dela. Então eu vou ter que tirar com cuidado, repor o substrato e mudar a minha rosa do deserto de vaso. E esse vaso também, pessoal, uma coisa que eu queria. Eu plantei aqui, de propósito, nessa bacia alta. Ela deve ter quase 20 centímetros de altura. Entre 18 centímetros, mais ou menos. Eu escolhi essa bacia para que essa rosa do deserto ficasse um pouco maior. Mas, vendo o que aconteceu, né, da plantinha nascer aqui, eu vou estar retirando e eu observei uma coisa. Ela parece que não vai ter um bom crescimento. É uma plantinha que parece que vai ser assim bem pequena mesmo, então eu vou manter na mesma linha da outra, né? Vou comprar um novo vaso, um vaso igual dessa rosa negra que eu mostrei para vocês, e nesse vaso eu vou trocar ela. E esse vai ficar aqui, ó, lindo porque tá comprido, ele tá maravilhoso, ele amou o substrato dela, que é o mesmo das suculentas, né? Então eu compro um vaso desse aqui e planto ela, para vocês verem a comparação da altura. Ele é bem mais alto, né? Ele cabe muito mais terra. Mas como ela tá pequena, eu vou passar para um vaso tipo esse daí. Agora aqui, pessoal, vou mostrar para vocês mais dois exemplos. Primeiro exemplo, né, que eu mostrei para vocês, um é de enxerto, né? A outra totalmente de semente, tem o caudex bem grosso, completamente é uma planta só. Essa também é de semente, é uma planta só, mas ela passou por uma interferência de poda bem drástica. Vejo que eu cortei ela na altura assim, ó, como se fosse essa daqui. A altura do caudex dela. Eu cortei somente a parte de cima, porque ela apodreceu. Eu estava cultivando elas na chuva, então eu deixei elas no tempo. Normalmente, no final do verão do ano passado, durante todo o verão, né, pessoal? Primavera, verão, veio chuva e mais chuva, e eu fui deixando porque eu confiei que o meu substrato estaria bem drenante, então não iria parar a água mesmo. Deixei ela lá e fiquei, nossa, ela estava linda no tempo, eu não observei nada de diferente. Quando eu fui ver, o caule dela estava marrom, né, bem estranho. Eu fui tocar, pessoal, tava assim, através da película da casca dela, sabe aquela casca fininha? A gente tava vendo, eu apertava, eu via a água mexendo atrás, mas foi assim, ó, acabou com ela, apodreceu ela. Então eu cortei ela bem drasticamente, as pontas mesmo, para salvar os galhos. Falei assim, se pegar, tá ótimo, né, porque eu queria demais que ela pegasse, mas correndo o risco também de dar errado. Coloquei ela nessa bacia com substrato bem seco. Outra coisa, pessoal, fez uma poda de rosa do deserto. Se você tiver cola instantânea, o ideal é cola instantânea. Dá para fazer com canela? Dá. Tem outros produtos também que as pessoas gostam de passar. Tem gente que passa esmalte, tem gente que passa creme dental com canela para poder ficar uma pasta e ficar mais homogêneo, mas nada disso, pessoal, é o suficiente. Eu acho que o mais adequado é uma cola que você coloca, né, uma cola que colhe rápido mesmo e que fique lacrado aquele lugar ali, para não passar água, não ficar com umidade e não dar fungos, né? Então, eu fiz isso com a minha, coloquei lá e deixei. Substrato totalmente seco, por vários, assim, ó, mais de mês. Eu esqueci ela lá. Eu acho que ela deve ter levado de 2 meses para frente, para poder começar a soltar raízes. Ela não soltava raiz. Depois ela brotou e salvei ela, né, pessoal? Então, agora eu tenho 4 rosas do deserto. Tenho 2 que estão com caudex maravilhoso e tenho 2 que praticamente não tem caudex. Mas isso é uma questão de tempo. Por quê? Não é que ela vai desenvolver caudex, mas elas vão desenvolver um enraizamento que são raízes bem grossas, e essas raízes eu vou estar expondo elas. Então, na medida que eu for trocar de vaso, tá vendo que eu coloquei o osmocote? Essas bolinhas aqui, ó, é o osmocote. Eu uso o osmocote da Forte, né? O Forte Cote.
Então, eu tô cuidando delas, tá adubada, substrato levinho, tá no sol. Não vou deixar tomar chuva mais, deixo assim. Choveu hoje, vai dar uma chuva amanhã, eu deixo. Mas se começar a chover a semana inteira, nunca mais eu vou deixar minhas rosas do deserto tomar chuva. É porque muitas pessoas deixam, pessoal. Eu sei que tem pessoas que têm aqui uma coleção imensa no tempo. Mas como não deu certo para mim, eu ainda não tô sentindo segurança em deixar. Então, eu vou deixar, talvez um dia eu mude a forma, eu não sei como, mas por enquanto não vou deixar. Elas estão bonitas, tem muitos galhos, então eu vou estar fazendo esse levantamento de caudex delas, né? Que não vai ter aquele belo caudex redondo, mas com certeza alguma raiz muito interessante vai surgir aqui, porque elas fazem isso mesmo, elas vão engrossando parte das raízes, as raízes vão ficando aquelas raízes enormes e raízes muito lindas, né? Então eu vou estar fazendo isso, aproveitando aí toda a beleza que ela vai ter das raízes mesmo. E vão ser plantas diferentes, né, pessoal? Vão ser plantas assim, tem um diferencial. Vai ter cicatriz, vou estar elevando elas, com certeza dá para perceber onde foi cortado, mas tudo isso faz parte do cultivo, né? E eu gosto de cultivar assim. Podas, eu amo fazer podas, eu amo fazer bonsai. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de fazer bonsai porque sente que está limitando a plantinha, né? Mas eu acho assim que desde que ela esteja recebendo a rega, não tá faltando água para ela, não tá faltando adubo para ela, não tem necessidade dela crescer tanto, né? Ela tá recebendo sol, ela tá recebendo água, que é o principal, né? E adubação dentro da necessidade de uma planta como essas, porque a gente também não pode adubar demais. A gente mantém aquela adubação ali, o menos é mais, né? A mesma coisa que eu faço para as minhas suculentas, eu faço com as rosas do deserto. Eu coloco um pouco mais de adubação nelas porque elas produzem flores. Por elas produzirem flores, elas precisam de mais adubo, então um pouquinho mais do que as rosas do deserto, mas sempre mantendo muito cuidado com elas, para terem sempre plantinhas assim, né, pessoal? Plantinhas lindas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!